Olá, seguidor e seguidora do portal de Ponta News. Eu sou a repórter Amanda Martins e estamos aqui na presença de uma ilustre convidada incrível que eu particularmente sou muito fã. É fisioterapeuta, sexóloga e especialista em relacionamentos. Kátia Damasceno. Oi, 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 gente. Tudo jóia com vocês? Diga, dona Amanda. 20 anos de carreira no empreendedorismo, 10 anos de YouTube não é pouca coisa. São 500, mais de 500 mil mulheres que já aderiram ao curso, os famosos cursos do Aperta e Solta. Então, Kátia, eu queria saber para vocês sobre os temas. Ainda tem muita gente que tem vergonha, para muita gente ainda é um tabu. Como você conseguiu ser visionária falando sobre sexo? Infelizmente ainda é um tabu. Em pleno 2025 aí falar sobre sexualidade, né? Muitas portas ainda se fecham, mas existe uma grande curiosidade das pessoas. Eu acho que portais como esse, a internet favoreceu muito que a gente pudesse levar assuntos sérios, com muita informação, porque a fisioterapeuta que habita em mim, ela não consegue não passar uma informação, só que com muito bom humor. Eu acho que esse foi o grande sucesso da fórmula, né? Porque tem muita gente que tem conhecimento, mas não sabe passar esse conhecimento. Tem muita gente que tem humor e às vezes tem humor, mas não passa conhecimento. Acho que eu consegui fazer um casamentinho perfeito aí, trazer informações técnicas de um jeito bem humorado, divertido e numa linguagem muito acessível que todas as pessoas conseguem compreender. E aí a gente vai desmistificando então essa questão do tabu. E o que mais te surpreende na reação do público quando descobrem que é você, sobre os assuntos que você aborda? É interessante porque quando a pessoa chega até mim, ela já sabe alguma coisa. Se ela não sabe, tá tudo certo. Mas quando ela me encontra, tipo, hoje vindo pra cá no aeroporto, ai, Kátia, eu sou muito sua fã. Ou seja, já tá acompanhando o conteúdo. E isso é muito interessante. Muita gente ainda acha que prazer não é uma coisa séria. E como você consegue passar essa credibilidade com tanto humor e de um jeito muito leve e interativo? É porque eu acho que a nossa sexualidade ela tem que ser tratada de uma maneira muito natural, como todos os outros assuntos. Por exemplo, se você senta em algum lugar, você vai conversar a respeito de política, a respeito de educação, a respeito de história, a respeito de geografia, a respeito de finanças, a respeito de tantos assuntos, por que a gente não pode conversar a respeito da nossa sexualidade também com naturalidade? E para isso é necessário que a gente tenha informação a respeito de tudo aquilo que a gente está falando. Então, levar informação para as pessoas é o grande objetivo aí do meu trabalho. Mas não dá para ser tão sério, porque senão não seria eu, né, minha gente? Então tem que ter um toquezinho de humor aí. Que conselho você daria para as mulheres que gostariam de empreender sobre um assunto que tem uma certa delicada, assim, um tabu por trás, igual é o seu? Eu acho que a gente tem que ter coragem para poder empreender em qualquer nicho, em qualquer ramo. Empreender não é fácil, né? Independente de qual seja o nicho, se seja mercado, se seja moda, se seja, gente, qualquer coisa dá para a gente empreender hoje em dia. Então a gente precisa sim de estudo, a gente precisa sim de conhecimento, a gente precisa entender sobre gestão, entender sobre finanças, entender de RH, entender de pessoas, entender de contratação, entender do nosso produto, porque ser empresária envolve todas essas coisas. Então, há de se ter muita coragem para poder empreender e muito conhecimento. E eu acho que quando a gente tem esse bichinho do empreendedorismo dentro da gente, aqui, a gente tem mais é que botar ele para fora mesmo e trabalhar e lutar e aprender com os nossos próprios erros, né? E como a educação sexual ela pode auxiliar a mulher na autoconfiança, no empreendedorismo? Tá tudo atrelado? Ai, olha, eu acredito que a nossa sexualidade, ela tem a ver com absolutamente tudo na nossa vida. Porque eu mesmo, trazendo a minha história, eu era uma mulher que tinha problemas seríssimos de baixa autoestima, não tinha autoestima nenhuma. E foi através da descoberta da minha sexualidade, sim, dos meus exercícios do aperto e solto, que eu comecei a me ver como uma pessoa, assim, mais individualista, mais poderosa, mais que passei a ser mais elogiada. Então, aquilo foi começando a mexer com a minha estima, a estima que eu tinha de mim mesma. O conhecimento do meu corpo, o conhecimento do meu prazer, foi mostrando para mim que se eu dava conta de ser uma pessoa que não tinha orgasmos e passei a ser uma pessoa que tinha orgasmos, o que mais eu não dava conta que eu poderia dar conta na minha vida? Então, foi uma porta de abertura. Então, empreender mesmo. Será que eu dou conta de empreender? Falar na internet, eu não dava conta. Será que eu dou conta de falar na internet? Então, a descoberta do meu poder
pessoal de mim para comigo foi abrindo muitas portas. Então, sim, eu acredito verdadeiramente que a descoberta, o empoderamento da nossa sexualidade, ele abre portas para todos os nossos caminhos. E sabe por quê? Porque uma mulher que sabe dizer não na cama, ela é capaz de dizer não em qualquer esfera que ela esteja. Quero que você conte um pouquinho pro pessoal ali de casa, que eu tenho certeza que eles têm um pouquinho de dúvida. O que que é o famoso aperta e solta? Bem, eu como fisioterapeuta aí, né, são os exercícios do assoalho pélvico. Esse músculo que a gente senta em cima dele que faz a sustentação de toda a nossa musculatura pélvica aqui embaixo. Então ele segura o útero, segura a bexiga, segura o intestino. Se ele tá forte, tá tudo bem. Se essa musculatura ela tá fraca, ela começa a enfraquecer, a gente começa a ter uma queda desses órgãos e aí a gente começa a ter problemas de saúde, problemas como queda de bexiga e aí vai ter o problema de incontinência urinária. Sabe aquela vez que você dá um espirro ratinho e sai um xixizinho? Musculatura tá fraca. Ou você foi pegar um peso na academia, fez um xixizinho, musculatura tá fraca. Aquela amiga sua que fala bem assim, nossa, me mijei de tanto rir. Chora de rir, minha filha, passa mal de rir, mas não se mija de rir não, que coisa feia isso. Isso daí a gente consegue corrigir com os exercícios. Então vem da parte da saúde pélvica, física, só que tem os outros benefícios, além da nossa saúde. Ajuda muito em cólica menstrual, ajuda no funcionamento do intestino, no processo do parto e tem os benefícios sexuais, porque melhora muito a nossa lubrificação. A gente fica com um canal vaginal mais estreitinho, estimula as terminações nervosas. E aí, quando eu tenho uma penetração, essa penetração é muito mais intensa, não só para o parceiro, mas principalmente aí para a gente. Além do que a gente tem o grande diferencial de fazer umas brincadeirinhas diferentes, né, querida? Que isso aí só uma pompoarista sabe fazer. Para você, seguidor, a Kátia não tem só cursos femininos, também tem para o prazer masculino. É verdade, porque a gente também fala de musculatura. E aí, nos homens, quais são os benefícios? Raciocina comigo, que mantém um pênis ereto é a quantidade de sangue que tem lá dentro. Todas as vezes que eu faço o exercício, eu aumento a quantidade de sangue. Aumentando a quantidade de sangue na região pélvica masculina, o que, que a gente tem? Uma melhor tonificação, uma melhor ereção, um controle maior ejaculatório. Então, ajuda muito nos casos de ejaculação precoce, ejaculação tardia também, e muito aí no controle dessa ereção. E aí a gente vai juntando, ajuda as mulheres, ajuda os homens, junta um com o outro aqui, ó. Vai todo mundo ser feliz. Ou boy com boy, girl com girl, o importante é ser feliz. Então, Kátia, o pessoal que acessa os seus cursos, que compra, eles buscam mais o prazer, a autoconfiança ou se reconectar consigo mesmo, se descobrir? Eu acho que tem tudo isso junto e misturado. Muitas vezes a pessoa vai por uma questão, as mulheres vêm assim, ó, por dois motivos principais. Ou é um problema de saúde mesmo, está com incontinência e aquilo está incomodando, ou, por exemplo, na menopausa, que está com ressecamento vaginal e aí está incomodando. Geralmente aí os médicos também falam bastante a respeito dos exercícios. Ou o outro, que quando não é pela saúde, aí dói aonde? Dói no coraçãozinho, né? Ah, eu quero agradar meu boy. Ah, eu quero fazer isso pro namorado. Eu quero fazer um negocinho diferente. Preciso resgatar o meu relacionamento. E tá tudo bem, tá tudo certo. Só que o que elas não sabem é que o prazer delas cresce muito. E é nisso que eu bato tanto, sabe? Não é só sobre o prazer do outro, é principalmente sobre o nosso prazer. Eu falo, e o outro leva de lambuja ali uns agradinhos aí também. Mas relacionamento é isso. Entendam, não adianta a gente se preocupar somente com o outro. Uma relação é feita de duas pessoas, né? E se a gente está preocupado só com a parte do outro, o que, que acontece com a nossa parte se o outro não está preocupado com a nossa parte? Então a gente precisa sim se preocupar conosco e também com o outro, porque se a gente só dá, fica uma relação de desequilíbrio. Então é necessário que tenha esse equilíbrio aí. Então as duas partes fazendo, as duas partes se interessando um pelo outro, fica mais gostoso, né? Fica mais interessante, fica mais demorado, fica mais saudável. E aí a gente vai entendendo que gostar de si mesma é o primeiro passo para um relacionamento feliz. Não tem como estar num relacionamento saudável se você só se dá para o outro. Desse primeiro a si mesma. Qual dos seus cursos é o seu xodó? O principal, o que você mais gosta de divulgar, o que representa a Kátia? O meu xodozinho, com certeza, é o Aperta e Solta, que inclusive agora em novembro a gente entra em Black Friday aí, então vai ter super promoção aí do curso.
Por quê? Porque eu trabalho realmente com a saúde, eu vejo a mudança das mulheres, eu acompanho o crescimento, o desenvolvimento dos exercícios delas, eu vejo os benefícios que vão causando para elas, os depoimentos que elas me mandam aí. Isso daí é muito interessante, né? Então, é o meu xodozinho, por quê? Porque eu trabalho com a parte da saúde, não só a parte da autoestima, mas a parte da saúde e a parte da sexualidade. Então, ele é um combo muito completo, sabe? E eu adoro. E para encerrar nossa entrevista, que foi uma delícia de fazer, já que o prazer é o lema da sua empresa, Sim. então o que você diria para as mulheres que buscam isso incessantemente? Olha, lá na empresa a gente tem uma frase, eu tenho ela inclusive num quadrinho que fica atrás dos meus vídeos de gravação, que diz o seguinte: quem transa bem não enche o saco de ninguém. Entendeu? Por quê? Porque, gente, a pessoa que ela tem um orgasmo, ela tá feliz, ela vai trabalhar bem, ela vai produzir. Já viu gente que tá de mau humor? O que que a gente fala aí, ó? Dormiu de calça jeans. Não é? Ou seja, não deu uma namorada gostosa. A gente, quando namora, a pele fica boa, o cabelo fica bom, a unha fica forte, o humor fica. A vitalidade da pessoa melhora, entendeu? Então, quem transa bem, não enche o saco de ninguém. Transem mais. Então, esse foi o recado da querida Kátia Damasceno. Então, essas e outras informações você pode acompanhar diretamente no nosso portal The Ponta News e nas nossas redes sociais. Eu sou a repórter Amanda Martins para o The Ponta News.